Olá, feliz segunda-feira! Vamos seguir aqui com o nosso papo de terapia. Seja muito bem-vinda a mais um encontro do Papo de Terapia. Hoje é a nossa live número 5 dessa série. Então, para você que chegou agora, depois que você acabar aqui de acompanhar a live de hoje, volta lá no feed, procura lá desde o início, que a gente está aqui numa série de lives onde a gente está falando sobre dores emocionais, dificuldades que a gente enfrenta. Então, se sinta acolhida, respira fundo. Esse espaço aqui é um espaço seguro, é para você sentir um pouquinho do que é uma conversa terapêutica, né? E eu costumo dizer que não é aula, não é palestra, é o tempo de tomar uma água, um chá ou um café. Então já pega aí a sua bebida, que é o tempo de você tomar um cafezinho com a Carla aqui, e nós vamos desfrutar de um papo de terapia. E hoje nós vamos falar sobre algo muito silencioso, muito comum também e muito doloroso para muitas mulheres, né? A sensação de estar presente, mas de não ser vista. E talvez você esteja ali, né? Presente, disponível, fazendo tudo, mas sentindo que ninguém realmente te enxerga. Mas alguém se sente assim? Eu já me senti assim, eu já passei por isso. Então hoje você vai aprender, tá? Como sair desse lugar de invisibilidade nos relacionamentos, nos vínculos, especialmente no casamento. Presta atenção. Na maternidade, como mãe, muitas mães se sentem assim, presentes, mas invisíveis. Na comunidade, na igreja, servindo como voluntária, e parece que é uma peça invisível ali que nunca é reconhecida, mas sem abrir mão da sua fé, sem culpa e sem precisar de se anular, né, para você ser aceita. Então, para quem não me conhece, eu sou Carla Gontijo, sou terapeuta, sou psicanalista cristã, eu trabalho já há mais de uma década acolhendo mulheres cristãs na área da saúde emocional, tá? E mulheres que amam a Deus, amam a família, mas que perderam de si mesmas, tentando dar conta de tudo o tempo todo, né? Dar conta de tudo o tempo todo cansa, sobrecarrega. Então eu tô aqui nessa live com vocês de coração, sincera, sem filtro, sem filtro do Instagram. Essa sou realmente eu, para me conectar com você, mulher real, da vida real, sabe? Minha missão é muito clara, mostrar que é possível dizer não sem culpa, colocar limites, ter voz, sem deixar de ser espiritual. E que Deus não nos chamou para viver apagadas. Nós somos luz, nós somos mulheres iluminadas e que podemos iluminar, não nos apagar. Então, o tema da nossa live de hoje é invisibilidade no relacionamento. Já vou escrever aqui nos comentários, invisibilidade nos relacionamentos. Para quem chegar, já saber do que a gente está falando. E aí eu vou deixar fixado nos comentários. Quem chegar já vai entender o que a gente está falando, ok? Essa é a nossa live número 5, invisibilidade nos relacionamentos. Deixando de ser sombra para ser protagonista da sua própria vida. Quem aí se sente uma sombra? Hoje eu venho te dizer que Deus te chama para ser protagonista da sua história, protagonista da sua vida. Então, se esse tema toca você, fica aqui comigo até o final, porque vai ser uns 20 minutinhos hoje o nosso papo de terapia. Vai ser rápido, mas vai ser muito profundo. E na nossa temática, para quem já está aqui desde a live número 1, sabe que eu trago perguntas reflexivas, porque a psicanálise se baseia em investigar as emoções, fazer perguntas reflexivas, né? Para a gente conseguir encontrar a fonte das dores emocionais. Então, vamos pensar sobre o tema de hoje?
sabe? Ser sombra, de sair da sombra para ser protagonista da sua vida. O que é invisibilidade nos relacionamentos? Especialmente para a mulher cristã, eu estou dizendo aqui. E se você não é cristã, seja bem-vindo ao nosso papo, mas entenda que a nossa linguagem é essa, tá bom? Então, o que é essa invisibilidade? Porque eu sei, mulher, que você se sente invisível nos seus relacionamentos, em muitos papéis que você exerce, né? Invisibilidade não é quando você não está ali, não é quando você não está presente, é quando você está, mas não é considerada. Quem aqui sente essa falta de consideração? Sabe? Sentir uma falta de consideração ao tanto que você se dedica, ao tanto que você se esforça, você tá ali fazendo de tudo, dando conta de tudo, mas sente essa falta de consideração com você? Então, o que é essa invisibilidade? É isso, é essa sensação de falta de consideração. Quando suas necessidades não entram na conversa, é só a necessidade do coletivo, de quem está ao redor, do outro. É quando suas emoções são minimizadas, o que você sente é minimizado. Quando suas opiniões não pesam e sempre prevalece a escolha e a opinião do outro. Então, isso nos leva à segunda pergunta reflexiva de hoje. Porque não acontece isoladamente, sabe? Então, a segunda pergunta é a seguinte: quais situações geram essa sensação de ser sombra dentro de casa e no seu círculo social? Como eu já falei, pode ser no trabalho, pode ser nas amizades, pode ser na igreja, no seu ministério, como voluntária, onde você serve na sua comunidade. Quais situações, né, que geram essa sensação de ser sombra? Quando você sempre cede para evitar conflito? Vamos refletir. Reflita comigo, sabe? Papo de terapia é isso, é reflexão, autoanálise. Faça uma autoanálise hoje. Quando que você se sente assim? Agora analise aqui o seu comportamento. É quando você sempre cede para evitar conflito? Quando você engole o que sente para manter a paz? Então você segura para manter tudo sob controle? Quando você é a última da lista, sempre você se sente a última da lista, a última a ser convidada, a última a ser lembrada? Ou é alguém que faz alguém lembrar de você para te convidar? Sabe? Então você percebe que todo mundo tem espaço, menos você? Será que você tem essa sensação? Todo mundo tem lugar, todo mundo é lembrado, menos você? Todo mundo tem voz, menos você? E a sua opinião é minimizada perante a opinião das outras pessoas? E o mais doloroso, você começa a acreditar que isso é normal. Você começa a normalizar a sensação de falta de consideração. E isso conecta a gente já na nossa terceira pergunta aqui do nosso papo de terapia de hoje. Por que tantas mulheres adultas, cristãs, têm dificuldade de ocupar o seu espaço e se sentirem amadas por quem realmente são? Não pelo que podem fazer, não pelo que podem entregar, mas serem amadas por quem realmente são. Porque muitas, elas aprendem que o amor, ela vem junto com sacrifício extremo. E a gente já falou isso aqui nas outras lives. A sensação de amor ser uma troca. Que ser boa é não dar trabalho. Então, ser a boazinha da família é aquela que não dá trabalho. E que ser espiritual é suportar cada vez mais, e que quanto mais eu suportar calada, mais espiritual eu sou. Pensa sobre isso. Bateu aí? E existe também uma culpa, tá? A tal da culpa espiritual enorme, associada ao autocuidado, associada a toda vez que você se prioriza e toda vez que você olha para você como se priorizar fosse egoísmo. E aí quando você cuida de você e você olha para você, você sente, você pensa que você está sendo egoísta. Não, eu deveria estar fazendo pelos outros, pensando pelos outros.
Então, eu venho aqui hoje te convidar, saia dessa sombra. Seja protagonista da sua história. Saia da sombra e seja protagonista da sua vida. Quebrar o ciclo da invisibilidade não é apenas uma questão emocional, é também uma questão espiritual. Nós precisamos considerar isso. Então, traga isso para o nosso papo terapêutico, porque tudo que é conversado, falado no ambiente seguro gera cura. Quando você se apaga, algo em você adoece. Algo em você adoece, dentro, na alma. Sua alegria vai diminuindo, sua fé fica pesada, sua identidade se confunde, porque você começa a não entender bem quem você é. Você não se reconhece no espelho mais. Então, assumir o protagonismo da própria vida traz benefícios profundos. E eu vou dizer alguns aqui para saber se você quer viver isso. Assumir o protagonismo da sua vida faz com que você passe a viver com mais leveza, com mais verdade, com mais presença. E ao mudar internamente, porque essa mudança é de dentro para fora, toda a dinâmica familiar muda, o seu derredor muda. Quando você muda dentro, as coisas à sua volta são transformadas. Seus filhos aprendem sobre limites saudáveis. Seu casamento ganha mais verdade. E sua relação com Deus se torna cada vez mais íntima e menos baseada em culpa, porque Deus te conhece. Deus também quer se relacionar com essa mulher inteira que protagoniza a sua história. Deus quer te ver assim, mulher. O que acontece se você continuar vivendo nessa sombra? Sai da sombra. Mas o que vai acontecer se você não quiser sair daí e quiser continuar onde está? Você vai continuar cansada, eu preciso te dizer. Ressentida e sentindo que você doa mais do que você recebe. Você vai estar sempre com essa sensação de falta de consideração com a sua pessoa, porque você sente que você está sempre doando mais do que você recebe. E isso pesa. Não existe momento perfeito para despertar. Acorda para a vida. Acorda para a sua vida. O momento ideal é quando você percebe que não quer mais viver assim. Deixa eu dar um golinho aqui na minha água. Então, eu quero te dizer que o momento ideal é quando você está inconformada com a vida que você tem. Você não está satisfeita. Então sai da sombra e vem ser a protagonista da sua história. Eu já acompanhei muitas mulheres nesse processo e também eu já estive nesse lugar. Eu já fui sombra e hoje eu posso dizer que eu sou a protagonista da minha história. E é maravilhoso. E eu consigo ter mais intimidade com Deus. Eu atendi mulheres que diziam assim, eu não sei quem eu sou, além de cuidar de todo mundo. Eu não sei quem eu sou, além do meu papel de mãe. Eu não sei quem eu sou, eu não sei do que eu gosto, eu não escolho mais o prato que eu vou comer, o restaurante que eu vou, o passeio do fim de semana, ou não sou eu que planejo mais as férias da família. Eu não sei nem do que eu gosto mais. Eu não sei o que eu quero. Mulher, faça escolhas. Quem está fazendo escolha da sua vida é você ou estão escolhendo por você? Eu te pergunto. Então, eu já ouvi isso de muitas mulheres que eu atendi aqui no espaço terapêutico. E não foi com grandes mudanças que tudo começou, não, tá? Tudo começa com pequenos sinais, pequenas mudanças. Foi com pequenos nãos. Você consegue falar não? Você consegue recusar uma proposta, um convite, uma utilidade que você vai ter para alguém? Só te chamam quando precisam de você? Começa a dizer não. Pequenos nãos começam a transformar todo o ambiente ao redor de você. Com pequenas escolhas diárias, você vai vivendo essa transformação de dentro para fora. Com coragem para se escutar. Escute a voz dentro de você. Coragem, mulher. Escute essa voz. E siga ela.
Diga não para os outros e sim para a sua voz interior. Uma paciente, uma vez, ela me disse algo que eu nunca vou esquecer. Ela me disse o seguinte: Carla, quando eu comecei a me respeitar, o mundo começou a me tratar diferente. Uau! Então se ame, se aceite como você é e se respeite. E o mundo ao seu redor vai te tratar diferente. Experimenta e depois volta aqui para me contar. Mas talvez agora você esteja pensando assim: Carla, minha situação é diferente. Eu não tenho tempo, eu não tenho mais força, eu não tenho energia, eu não quero desagradar a Deus, nem me afastar da minha família. Então, por esse preço, eu não quero fazer nada, eu vou deixar como está. E olha, eu te entendo. Eu entendo o que você está sentindo, eu entendo essa situação. O medo de ser vista como egoísta é real, porque você começa a se mudar e você começa a achar que as pessoas vão pensar que isso é egoísmo da sua parte. Eu sei que esse sentimento é real, a culpa é pesada e muitos de nós fomos ensinados que mulher boa é a mulher que se anula. Mulher boa é aquela que aguenta calada, é aquela que suporta. E a gente espiritualiza essa dor para que a gente suporte mais um pouquinho. Mas deixa eu te dizer, pequenas atitudes diárias já começam a mudar tudo. Um não dito com amor, não é com grosseria. Um não dito com amor muda uma rotina inteira. E tudo começa com um passo de cada vez, um não por dia. Já começa a se posicionar naquilo que você quer ou não quer fazer e você para de fazer as coisas só para agradar os outros. Deus não deseja que você viva sobrecarregada, não. Ele deseja verdade, não martírio. Deus não quer ninguém se martirizando aqui nessa vida terrena para alcançar mais santidade. Esse não é o caminho. Nem intimidade, nem relacionamento com Deus se aprofunda através do automartírio. Não. Mas Deus quer que você busque equilíbrio. E buscar equilíbrio não é egoísmo, é sabedoria. Então, vamos nos posicionar, mulheres, com atitudes, pensamentos, palavras, recusas, escolhas, com sabedoria. E viver à sombra, sabe? Isso impacta. Viver à sombra e não ser a protagonista da sua vida. Impacta seus filhos, impacta seu casamento e impacta a sua fé que você exerce todo dia. E muitas mulheres, quando vêm passar aqui no set terapêutico comigo, elas estão cansadas, estão com a fé abaladas. Então, assumir o protagonismo da sua vida é um ato de amor por você e pelos outros, pela sua família, pelas pessoas que convivem com você. E aí você me pergunta, então, como fazer isso? Porque o jeito errado é tentar agradar sempre. Vai continuar no modo errado? Tentando agradar todo mundo? Achar que ceder constantemente é espiritualidade? Eu vou ceder. Não, deixa ser do jeito dele, deixa ser como está, deixa ser como meus filhos querem, eles preferem assim. Eu aguento, eu suporto. Pela fé, eu vou aguentar. Você está espiritualizando algo que não é certo. E isso não vai te fazer bem, mulher. Esconder sentimentos e abrir mão dos seus sonhos? Você quer me dizer que isso é saudável? Os sentimentos têm que ser expostos e não reprimidos. Então, a sua vontade tem que ser colocada na mesa. A sua opinião tem que ser colocada na mesa, tem que ser exposta. Seus sonhos, seus planos, seus desejos. Fale sobre eles, converse sobre eles. Não anule, não apague. Então, o jeito certo de fazer é reconhecer a sua identidade como filha amada de Deus. Se veja como essa filha que pode se posicionar, que é amada, que é reconhecida. Se reconheça no amor de Deus. Determine, sabe, pequenos nãos ao longo do seu dia. Determine pequenos limites na sua rotina, no seu dia a dia. Comece a colocar limites.
Seus filhos vão notar, seu marido vai notar, as pessoas ao seu redor vão notar. Comunique suas necessidades, comunique seus sonhos, comunique seus planos, comunique aquilo que você precisa. Comunique as suas necessidades com amor, clareza e acolhimento. Seja clara naquilo que você quer, sem rodeios. E a gente começa com pequenos passos. Você pode começar hoje mesmo, sabe como? Hoje mesmo, faça uma pequena escolha que atenda você. Faça uma pequena escolha que corresponda ao que você deseja, ao que você quer. Tire um tempo devocional só para você. Há quanto tempo você não faz um devocional, sabe? Não é esses prontos desses livros que estão vendendo por aí, que são bons, são uma bênção. É você e Deus. Tira um tempo devocional. Fica ali. Se o telefone tocar, deixa tocar. Se bater na porta, deixa bater. Priorize-se por alguns minutos. Se precisar, peça ajuda. Pedir ajuda ou negar um pedido. Se alguém te suga, te pede demais. Negar um pedido que te sobrecarrega. Faça uma dessas coisas hoje. Tire um tempo devocional, você e Deus. Peça ajuda se for preciso. Quem sabe hoje é seu dia de decidir fazer terapia. Não precisa ser comigo, não. Mas se quiser experimentar, me chama lá no direct, no link da bio, me chama no WhatsApp. Marca a sua primeira sessão terapêutica. Vamos conversar. Ou simplesmente negue um pedido que está te sobrecarregando. E fala, não, não consigo, hoje eu não posso. Ah, mas você sempre fez isso por mim, então agora eu não posso mais. E coloque limites para que você saia da sombra da vida que você está vivendo e venha ser protagonista da sua vida e da sua história. Eu sempre gosto de trazer aqui uma referência de alguém da Bíblia, para vocês verem que a Bíblia se repete nas vidas, as histórias. E eu conheço a história de Esther, eu não sei se você conhece. Antes de encerrarmos então aqui, a gente já está caminhando para o final do nosso papo de terapia de hoje, eu quero trazer essa passagem bíblica que representa muito bem esse tema da invisibilidade, que é Esther 4:14. Está escrito assim, e quem sabe se para uma ocasião como esta você não chegou ao reino? Uau! Então quem sabe para o momento de agora da sua vida é que você não passou tudo que você passou até aqui, mas chegou a hora de acordar. Acorda para a sua vida, toma as direção, faça escolhas. Esther viveu na sombra. Esther viveu exatamente esse sentimento que a gente está falando aqui no nosso papo de terapia de hoje. Esther era uma mulher quase invisível, mas Deus a chamou para protagonizar um momento que mudaria a história do povo de Deus. Esther saiu da sombra, Esther saiu da invisibilidade para se posicionar e ocupar um lugar que ia dar direção e que até hoje a gente fala sobre o sentido que ela deu para o povo de Deus. Ela mudou a história do seu povo. Então, assim como Esther, você pode sair da sombra e assumir o seu lugar. Não com egoísmo, mas como propósito. Propósito, veja propósito nas suas escolhas, veja propósito nas suas decisões e toma conta da sua vida. Sai da sombra, tome decisões, faça escolhas que vão impactar a sua vida. Vai lá ler a história completa de Esther e creia que Deus tem um propósito para você. Vai lá, eu quero despertar fome e sede em você da palavra de Deus. Vai lá ler a história completa de Esther. Se você já conhece, reveja. Se você não conhece, vai lá ser edificada com o exemplo dessa mulher que foi Esther. E eu deixo para você Jeremias 29:11, que diz assim, porque eu sei os planos que tenho para vocês. Vai lá também ler o contexto desse versículo. E aqui fala sobre propósito e valor, mesmo
invisível aos olhos humanos. Então, mesmo que valores aí não sejam reconhecidos aos olhos humanos, deixa eu te dizer, Deus tem um plano para a sua vida. Plano maiores que os seus, mais altos que os seus. Esse foi o nosso papo de terapia de hoje. Não falei que ia ser rápido, mas profundo e muito reflexivo. Quem gostou do nosso papo de terapia, escreve aqui nos comentários. Escreve aqui. Eu vou acordar, eu vou sair da sombra como Esther saiu. Eu sou como Esther. Já diga no presente, eu sou como Esther. Então hoje nós falamos aqui sobre essa invisibilidade, sair da sombra e ocupar o lugar que sempre foi seu. Ser protagonista não é ser egoísta, é ser inteira. E é para isso que eu te chamo hoje, é para isso que Deus te chama. Se esse tema falou com você, compartilhe aqui, compartilha nos comentários suas principais dificuldades ou a sua história, se você tem coragem, deixa aqui para mim. Curta, envie para as amigas que precisam ouvir um pouco sobre isso, sair da sombra, sair da invisibilidade, que sentem essa falta de consideração. Salva esse conteúdo, eu vou deixar a live salva, para não esquecer que você merece sim ser a protagonista da sua própria vida, tá? Eu quero te contar mais uma coisa. Logo depois da live, eu vou deixar o resumo completo do nosso papo de terapia no meu canal de membros. Lá na link da bio tem o canal de membros Papo de Terapia e você encontra o link lá na bio. Então lá você pode acompanhar. Lá tem um resumo de todas as lives, essa é a número 5 dessa série, então você pode acompanhar tudo lá de forma organizada, prática, para não esquecer nada e aplicar no seu dia a dia. Então, nos vemos lá, fica com Deus e até o nosso próximo Papo de Terapia. Tchau, tchau!